Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te mandou. Oi, pessoal. Já vou falando porque depois vai ficar gravado, então não vou esperar o nosso convidado chegar para começar. Já vou começando. Hoje nós vamos continuar com essa nossa saga pela história do Poetry Slam em Portugal. Mais uma entrevista, dessa vez não numa terça-feira. Eu brinquei que a gente tá de cenário novo porque a gente tá com meu teclado ao fundo. Tô aprendendo, ainda não sei fazer, mas vou conseguir. Eba, nosso convidado chegou. Hoje nós vamos pro Porto com a nossa série de entrevistas. Vamos falar com o Vitor Hugo Moreira. Eba, finalmente chegou o dia. Vou ler um resuminho aqui de uma biografia dele antes de chamar, porque eu sempre acho melhor do que chamar a pessoa e ler na frente dela. Acho um pouco... Vamos evitar isso, né? Então eu vou ler e depois eu te chamo, Vitor. O Vitor Hugo Moreira nasce na freguesia de Recarei, no Conselho de Paredes, a 6 de dezembro de 1983. 6 de dezembro, Sagitário? Capricórnio. Depois você me conta. Sendo o terceiro de 5 filhos. Desde muito cedo integra grupos comunitários de jovens, alguns ligados à cultura e outros à igreja. Forma-se em animação sociocultural depois de passar um ano por um período de reflexão interna em seminário em Coimbra. Dedica-se à poesia há alguns anos, tanto no campo da escrita como performance e organização de noites de poesia na cidade do Porto. Fez parte do programa Rádio Vadiação Poética, da Rádio Manobras, e foi organizador durante 3 anos do Poetry Slam, assunto sobre o qual vamos conversar por aqui. Ele é autor de 6 livros de poesia em edição de autor. Em 2012 edita o seu primeiro livro e agora o último é o Raiz, de 2020. Co-criou projetos de performance poética e está ligado ao teatro e há 4 anos, semanalmente, dinamiza a noite de poesia na Casa Bowl, na Rua do Bonfim, no Porto. Inclusive, foi por este motivo que nós passamos a entrevista para quarta-feira, porque ontem foi uma edição, ele vai contar depois. Em mãos, tem ainda o projeto escolar Entre Linhas, assente na desconstrução poética e na proposta de uma forma diferente de ver e ler a poesia. Falaremos sobre isso também. E falaremos também sobre o fato dele fazer parcerias interculturais com a Galiza. Vou chamar nosso convidado. Me conta, Vitor, se aí no Porto tá tão calor de pensar. Não sei se vocês estão ouvindo uma hélice do meu lado, mas eu tô com o ventilador bem tipo propaganda da L'Oréal, sabe? Tá difícil. Tá difícil, calor. Olá! Olá, Maria! Então, chegou o dia. Chegou o dia, finalmente. Cá Não estamos, é? cá estamos. É verdade, estar juntos. E aí, no Porto tá esse calor? Está imenso calor, está imenso calor. Tem estado umas temperaturas surreais completamente. Já não estávamos habituados a ter temperaturas tão altas. Estávamos habituados a ter temperaturas variáveis entre os 25 e os 30, mas não com temperaturas dos 35 para cima. A essa hora, tudo que a gente quer é um ventinho. Neste momento é capaz de estar a cerca de 28, 30 graus. É muita coisa. Tem estado noites muito, muito quentes, noites com muito calor, o que é bom. Também é necessário este calor noturno. Claro. Tô muito feliz, Vitor, da gente conseguir fazer essa entrevista, de chegar no Porto finalmente, todo mundo Slam entrevista. Eu também. Foi com muito carinho que recebi o teu convite. Foi com muita alegria, com muito ânimo que aceitei a tua proposta. E cá estamos, não é? Era para ser ontem, mas por coincidência de datas tivemos que alterar aqui um bocadinho o dia e cá estamos juntos. Sim, e eu quero mais tarde falar sobre isso também, porque
para saber como são os eventos agora, né? A gente falou bastante na entrevista passada sobre a vontade de voltar, mas aqui em Lisboa ainda não é possível, Lisboa e ao redor. Então, eu vou ficar feliz de saber como vocês fizeram o evento. Vai ser importante. Sim, Vamos começar do começo primeiro, então, vamos lá. não é? Quem é Vitor Hugo Moreira? Ora, quem é Vítor Hugo Moreira? É uma eterna criança. É alguém que ainda sonha, que é alguém que ainda é utopia. Sou um jovem com 36 anos, terceiro filho de uma saga de 5 filhos. Sou o filho do meio. Nascido, como disseste, em Recareia, 6 de dezembro, Sagitário. Sagitário, eu suspeitei. Sagitário. Que cresceu entre o campo e a cidade, entre a natureza e o cinzento dos prédios, e que aos poucos, durante o seu crescimento, foi aprendendo a apreciar as coisas belas da vida. E até aos 18 anos que tive necessidade de fazer uma paragem brusca no meu crescimento interior. E daí que fui para o seminário aos 18 anos, com uma necessidade de uma introspeção interior e de uma reflexão sobre o caminho a seguir. E foi nessa fase de crescimento e de mudança que houve uma explosão no campo artístico. Entretanto, passei um ano no seminário em Coimbra, onde convivi com jovens ligados às artes, nos seus diversos modelos, desde a poesia, desde a música, desde o teatro. Para quem desconheça, o seminário não é só rezar, não é só oração, não é só missa. No seminário também somos muito influenciáveis a explorar esta corrente artística. Então tínhamos espetáculos de teatro, tínhamos espetáculos de música, tínhamos diversos concertos, tínhamos diversas explorações artísticas. E não só dentro do seminário, como também em envolvência com a própria comunidade em que estávamos inseridos. Entretanto, saí do seminário, formei-me em animação sociocultural, trabalhei na área da toxicodependência e comecei a integrar companhias de teatro amador. Dediquei-me ao teatro durante alguns anos. Neste momento estou fora do teatro há cerca de 4 anos, por opção. Coincidiu um bocadinho com a exploração no campo da poesia. E pronto, entretanto fui caminhando mais no campo da poesia, mais no campo da palavra dita, no campo da palavra escrita, até que comecei a insurgir-me em conceitos de noites de poesia, na partilha da poesia, na partilha da palavra, e fui avançando por aí ao longo destes últimos anos. Sim. E alguém também que tem muitos bons amigos, tá aqui o Anderson, tá aqui ali, todo mundo mandando beijo. Presentes, que bom, vocês estão aqui. Desculpa. Ainda ontem eu e o Anderson estivemos juntos. Olha só. Então ele tem informações privilegiadas. Anderson, se você quiser contar algum segredo aqui no comentário, eu juro que eu não conto pra ninguém. Não conta nada. Não conta nada, Anderson. E Vitor, quando foi a primeira vez que você conheceu o Poetry Slam? Como você conheceu o Poetry Slam? Olha, sinceramente, há cerca de 7, 8 anos atrás. É curioso que ainda esta semana, ou na semana passada, o Facebook tem estas características de nos relembrar dos eventos e das histórias passadas. E o Facebook relembrou-me isso ou esta semana ou na semana passada, do primeiro evento que eu participei e que eu conheci, que foi aqui no Porto, nos Maus Hábitos.
em que eu recebi a notificação de um evento para o Poetry Slam, eu não fazia a mínima ideia do que era o Poetry Slam, nem sequer conhecia o conceito do Poetry Slam, mas decidi, fui pesquisar, sabia que era partilha de poesia, então resolvi convidar alguns amigos e irmos a experimentar, não tínhamos nada a perder, olha, é a partilha da poesia, vamos embora. Então combinámos ir jantar e depois irmos ao evento de Poetry Slam. Sinceramente já não sei quem é que estava a organizar, penso que não era Ali Alves que estaria a organizar esse evento de Poetry Slam. Mas era recorrente esse Poetry Slam nos no Mal Hábitos ou não? Maus Hábitos? Nos Maus Hábitos. Eu tenho a ideia que foi, se não foi dos primeiros eventos nos Maus Hábitos, deve ter sido o segundo ou o terceiro. E penso que tenha sido o único nesse ano em que eu participei. Não sei se trouxe alguma sorte ou algum azar, né? nesse evento. Sei que participámos 4. Lembro-me que participámos 4 membros. Eu, o Silvino Figueiredo, mais conhecido por Figas, que é o avôzinho do Poetry Slam aqui no Porto. Estou tentando trazer ele para aqui para entrevistar também. Eu sei, mas... eu e ele já conversamos sobre isso. O Figas é um senhor já com quase 80 anos. Já ouve a música dos Patinhos às 8 da noite e tem que ir para a cama muito cedo. Mas pode fazer cedo, não é um problema. A gente dá um jeito. Eu sei que ele vai assistir, então já, Figas, vai acontecer ainda. Eu acredito que sim. Aliás, eu e ele já tivemos a falar sobre isso. Ele já me confessou que possivelmente para setembro ele aceitaria participar nestas conversas. Sim. E como te estava a dizer, lembro-me que éramos 4, eu, Figas, uma senhora também na casa dos 50 anos e depois um rapaz jovem na casa dos 20 e pouco. E participámos os 4, eu fiquei em último lugar, ou melhor, eu fiquei em primeiro lugar. Lembro-me que fiquei em primeiro lugar a contar de baixo para cima. Mas também foi a minha primeira experiência. Depois tive alguns anos desligado do Poetry Slam e depois voltei a participar anos mais tarde, já na Casa Boa, se não estou em erro. E aí, juntamente com Ali Alves, com outra malta, foi interessante ver a diferença temporal de cerca de 3, 4 anos de um evento para o outro, ver a transformação que o Poetry Slam ganhou no Porto e teve no Porto. Ali Alves está falando aqui nos comentários, quero o Cristiano Figueiredo a organizar com o pessoal nessa altura. Provavelmente. Só me lembro que era um rapaz também novo, com um grande cabelo, encaracolado. E quando que você pensou, eu quero organizar isso junto, é algo que eu quero fazer parte, eu quero estar desse lado também, não só como slammer? Sinceramente, não sei como surgiu a oportunidade de ser eu a organizar. Penso que eu tenha recebido a proposta da Ali Alves ou que a Casa Boa recebeu a proposta para alguém dinamizar o Poetry Slam no Porto, ou tenha sido o Silvino, ou tenha sido o Figas a sugerir. Já não me lembro muito bem como é que surgiu esta questão de dinamizar, ou se até fui eu próprio que sugeri. Sinceramente, não me recordo como é que esta questão da organização do Porto surgiu. Sei que num ano eu tinha participado no Poetry Slam e no ano a seguir eu estava a dinamizar. Agora, como é que é a questão como é que a questão de ser eu a dinamizar resultou? Sinceramente não sei. Não sei se ali se lembra, não sei se ali Alves se lembra como é que toda esta questão surgiu.
talvez ela me possa relembrar. Mas Mas, diz, fala, diz. fala, fala. Mas, É que eu tô com. Por favor. Quando eu decidi realizar o primeiro Poetry Slam, foi assim um bocadinho a medo, porque não sabia muito bem como organizar. Apesar de eu já ter visto ali Alves, o Mengucci, o Figas a dinamizar, é sempre uma nova aventura. Passar de participante a dinamizador, e foi um desafio tremendo para mim dinamizar aquele primeiro Poetry Slam no Porto. Ali Alves está dizendo aqui. Opa, espera um minutinho. Aqui. Na altura, o Slam do Porto estava parado e nós do Portugal Slam tentamos procurar um espaço e eu lá fui. Depois o Vitor continuou um excelente trabalho. Eu pergunto porque a impressão que eu tenho, e me corrija se eu estiver errada, é que houve um primeiro momento do Poetry Slam no Porto que ele não era recorrente, ele acontecia, mas não tinha uma periodicidade tão forte e, portanto, não tem um público tão constante, né? Quando você cria um evento que é constante, você tem um público constante, você gera uma comunidade ali. E que hoje, eu ainda não fui no Porto, no Poetry Slam do Porto. Engraçado, porque eu vou pro Porto para assistir teatro. Eu tenho muito mais contatos lá do teatro do que da poesia, então eu acabo indo bem focada, assim. Eu quero muito ir, inclusive. Aliás, no Porto, em Leiria, em Aveiro, tem muitos que eu ainda não fui que eu quero ir. Mas a sensação que eu tenho vendo de longe é que é uma comunidade agora muito coesa e constante, que existe uma periodicidade e existe um público cativo ali. E aí eu queria saber como que foi essa transição, sabe? O que aconteceu para que isso acontecesse? Sabes que, se calhar, quando eu participei há 7, 8 anos, no primeiro Poetry Slam, estavam cerca de 10, 15 pessoas a assistir. Quando ali Alves veio ao Porto e há cerca de 4, 5 anos novamente retomar o Poetry Slam, houve aqui uma grande transformação e uma grande mudança. Se calhar também houve um crescimento maior do Poetry Slam a nível nacional, também ficou mais conhecido e mais divulgado. Quando eu passei para dinamizador, e ali Alves, certeza que se lembra muito bem de algumas questões que eu coloquei, das quais até levantei algumas questões, porque eu próprio também não conhecia muito bem o conceito próprio do Poetry Slam, e uma grande questão que a mim me causava grande confusão e da qual eu mostrava grande tensão nesta questão do Poetry Slam é a questão competitiva e avaliativa. E para mim na poesia, como em qualquer arte, não tem que haver esta questão de competitiva e avaliativa. E sempre foi uma coisa que a mim me causou grande confusão. E lembro-me que houve algumas discussões com o Mengucci e com ali, mas eu pessoalmente levo a questão do Poetry Slam completamente na desportiva e completamente descontraída, e nunca tive grande importância com essa questão das avaliações. Eu sempre levei isso muito mais na brincadeira, digamos assim, entre aspas, com a forma do público também poder intervir, das pessoas que estão a assistir poderem ser o júri, poderem intervir e avaliar. Claro que há aqui a questão de alguém do público ter alguma relação direta com algum participante, mas lembro-me que tivemos esta discussão e fazia-me confusão esta questão competitiva. Claro que depois, quando eu passei para dinamizador e tive que lidar com esta questão da competição e da avaliação, tive que desconstruir e tive que desmistificar esta questão para mim próprio, porque acho que mais que fazer com que o público entenda que aqui há uma questão de
de competição, é que o público também perceba que é uma competição saudável e é uma partilha saudável entre todos que estão ali. E foi engraçado as brincadeiras que conseguimos fazer com esta questão da avaliação. Como assim? As dinâmicas que tu consegues criar com o júri do público, através das palmas, através das notas, através dos jogos, tu consegues o próprio público a ser parte integrante do evento, não está ali propriamente para assistir. E eu lembro-me que de sessão, de evento para evento, o número de público aumentou gradualmente e o próprio público já pedia para ser o júri, em vez de sermos Que nós sonho! em vez de sermos nós a selecionar o júri, eram as pessoas do público, eu quero ser júri. Calma, somos nós que selecionamos, mas eu quero ser. Ok, então vamos encontrar aqui forma de selecionar as pessoas. Então, uma das brincadeiras que nós selecionávamos era: quem é que é construtor civil? Sou eu, pronto, então é júri. Quem é que tem 35 anos? Sou eu, então é júri. Encontrar aqui também uma forma de quebrar e outra forma de jogar com o júri. Claro, que isto trouxe momentos hilariantes, momentos cómicos para a poesia. Chegou-se a fazer poesia com estas brincadeiras. Houve um membro, um participante que construiu poesia com estas brincadeiras sobre a escolha do júri, que é engraçado. Sim. E faz parte do processo do Poetry Slam, né? Porque é uma competição e tem todos os problemas da competição, ainda que seja uma competição saudável, mas também é o formato desta forma de arte, né? Mais do que o spoken word, o Poetry Slam, ele é assim, ele é baseado no jogo, como as rimas de rap, como todos os outros, as batalhas de rap, como outras formas de arte, né? E a gente tem que brincar com isso, é a forma. A gente vai ter que lidar. Foi isso que a gente combinou. Exatamente, não é? Só temos que fazer passar a mensagem de que isto é uma questão saudável e relevante também, né? É muito intenso quando você diz, quem tem 35 anos, quem trabalha com engenharia. Porque no fundo é exatamente isso, é irrelevante o que a pessoa é para ser jurado, não importa, importa como bater nela, né? A poesia. Da mesma forma como quem está a participar, não interessa a questão do género, o que interessa é que a pessoa se partilhe e se divulgue. É para isso que o Poetry Slam serve, é a questão da participação e a questão da divulgação do seu próprio trabalho. Sim. E eu queria entender um pouco do lado do público, assim, você contou que conforme foi constante o evento e também foi desconstruída essa ideia da competição, o público aumentou. Mas aí, pensando um pouco desde a sua primeira vez até, enfim, agora apresentando, mas desde a sua primeira vez ali, no primeiro Poetry Slam que você participou, que transformações você sente no público? Você sente que a adesão vem mais fluida agora, que desmistificou um pouco o que é o Poetry Slam no Porto, ou que não, que ainda é uma questão? Como é para vocês? Eu acho que tem muito a ver também com a questão da própria partilha da poesia. Nós passamos numa fase em que a poesia era pouco divulgada, que havia poucos eventos de poesia, em que era quase nulo. De poesia aberta. Tá falhando para todo mundo ou só para mim? Estás de volta. Voltou. E de repente começou a haver muito mais eventos de partilha de poesia. E acho que isso também teve alguma influência nesta questão de maior adesão de pessoas aos eventos de Poetry Slam. Como te disse há bocado, no primeiro em que eu estive, nos Maus Hábitos, eram cerca de 10, 15 pessoas, e sinceramente nem sei se todas estavam lá propositadas para o Poetry Slam.
Vou acreditar que sim. Mas lembro-me que quando eu veio ao Porto organizar, estavam cerca de 30 pessoas no evento. Portanto, isto aqui, numa diferença de 3, 4 anos, foi uma grande mudança. E pode ter a ver também com esta questão de maior evento de noites de poesia e de partilha de poesia. E em que as pessoas vêm completamente mais descontraídas, vêm já um bocadinho mais desconstruídas com a questão da poesia, porque infelizmente ainda vivemos muito que a poesia é uma coisa pesada, é uma coisa maçuda, na escola é isso que nos transmite. E é um bocadinho este nosso trabalho enquanto dinamizadores, seja de Poetry Slam, seja de noites de poesia, seja de projetos performativos de poesia, é desconstruir esta imagem que nós temos da poesia, porque a nível escolar é-nos transmitida a poesia de uma forma muito maçuda, muito pesada. Eu lembro-me que dei Luís, na escola foi-me dado Luís Camões ou Fernando Pessoa de uma forma muito intensa, mas muito maçuda, e eu saí da escola sem saber nada sobre Fernando Pessoa e sem saber nada sobre Luís Camões. Conhecia as obras, mas não conhecia mais nada do que isso. E eu acho que é este o nosso trabalho de desmistificar esta visão que nós temos sobre a poesia e para a poesia. E é engraçado ver que de um evento para o outro, com uma diferença temporal de 3, 4 anos, há um crescimento de público, de pessoas, e que isto vai aumentando gradualmente de evento para evento. Hoje vocês têm uma média de quantas pessoas? Bom, em tempos normais, né? Antes da pandemia. A rondar as 30, 40 pessoas. Eu lembro-me que... Poetas? Não, participando, assistindo. Englobando entre pessoas a assistir e a participar, ronda os 30, 40 pessoas. A participar por evento, que nós aqui no Porto fazemos normalmente 2, 3 rondas, fazemos mais ou menos, se fizermos um campeonato, digamos assim, anual, com 3 rondas, fazemos cada ronda com 10 participantes. Sim. E em cada ronda, por eliminatória, saem 3 até que se encontra o finalista e depois vai passando por aí. Neste momento, no ano passado, se não estou em erro, não fui eu que organizei no ano passado foi o Tosé Cruz, que tinha sido o vencedor de há 2 anos do Poetry Slam no Porto. Eu desafiei o campeão e desafiei o Tosé a ser ele a dinamizar. E depois também é engraçado esta questão de ver o vencedor, ele próprio dinamizar o Poetry Slam. E o Tosé é um jovem de 22, 23 anos, e foi ele que dinamizou no ano passado o Poetry Slam. E foi engraçado ver esta mudança de uma pessoa que já levava 3 anos, que era um bocadinho a imagem, digamos assim, do Poetry Slam no Porto, e de repente uma cara nova, o campeão, ver as expectativas altas que estavam, e ele organizou o Poetry Slam com um brilhantismo e com uma alegria tremenda. Este ano é a Inês Sincero, que foi a vencedora do ano passado, que também está a fazer um trabalho incansável este ano, dentro de todos os parâmetros. Ela está a estruturar aqui formas de ainda poder organizar sessões de Poetry Slam este ano. Eu ia perguntar sobre isso, porque essa lógica do campeão organiza no ano seguinte, eu achei muito mágica, assim. Eu nunca tinha visto um Poetry Slam que era organizado dessa forma. E é uma belíssima forma de manter a comunidade ativa, né? E de fazer com que sempre tenha novas caras ali, que o Poetry Slam não adquira a cara de uma pessoa só, mas de uma rede.
Claro que tem vezes que é interessante adquirir caras, né? Mas também Exatamente. tem a graça da comunidade. E se eu não me engano, é o único Poetry Slam do Porto, né? Não tem outros. Não. Aqui no Porto há só este que estamos a organizar agora. Sim. Penso que em Braga este ano não haja nada, nem Braga, ou seja, do Porto para cima, penso que para a Zona Norte, penso que não esteja a existir nada. Sim. Então, Um, ainda mais por isso, né? Porque aí você despersonaliza o slam. Se mas, fossem vários, ainda faria. mas, por exemplo, é curioso que o Tosé Cruz, que foi o vencedor de há 2 anos, que organizou o Poetry Slam do Porto no ano passado, ele não é do Porto, ele é de Vila Real. E depois acaba por ser engraçado que temos participantes que não são unicamente do Porto, temos participantes que são de Vila Real, que são de Braga, que são de Bragança, que são do Brasil, mas que residem aqui pelo Porto ou pela zona periférica do Sim. Porto. Ou seja, malta que vive noutras cidades periféricas do Porto, que acaba por participar. Aqui a questão do vencedor dinamiza no ano a seguir o Poetry Slam. Começou com uma lógica simples e básica. Eu estava a organizar o Poetry Slam há 3 anos e senti necessidade de parar um bocadinho a questão de ser eu a organizar, para descansar um bocadinho e para limpar aqui um bocadinho a cara, a minha cara de imagem para o Poetry Slam. Então foi nesse âmbito que eu decidi passar a bola ao Tosé, ao campeão do Poetry Slam. E uma coisa que estava a falhar aqui na cidade do Porto é que não havia um grupo, um coletivo Poetry Slam. Há participantes, há pessoas que partilham poesia, há pessoas que estão nos eventos do Poetry Slam, mas não há um coletivo, não há um grupo diretivo de organização do Poetry Slam. Eu senti que estava a haver aqui esta grande falha, e tentei, nestes últimos 2 anos, tentei perceber o que é que se poderia, através da observação, como deixei a parte organizativa, também tentei perceber o que é que se poderia construir aqui dentro do Poetry Slam, dentro da cidade do Porto. E este ano eu sugeri à Inês Sincero, que foi a vencedora do ano passado do Poetry Slam, sugeri ao tal Zé Cruz, sugeri ao Figas, tentámos contactar outras pessoas que já tinham sido campeões do Poetry Slam ou que participaram do Poetry Slam, e tentámos perceber de que forma que poderíamos colaborar todos juntos na organização do Poetry Slam, criando assim um coletivo Poetry Slam no Porto. Neste momento estamos 3 pessoas na frente de combate, digamos assim, eu, o Figas e a Inês Sincero, em que estamos aqui a estruturar as novas dinâmicas do Poetry Slam. Claro que este ano está a ser um ano muito atípico, em que tem que ser tudo muito detalhado, em que tudo tem que ser muito bem pensado e estruturado, de forma que não se possa correr riscos de saúde pública. Mas foi com esse objetivo que eu decidimos passar quem é o campeão este ano organiza no ano passado, organiza no ano a seguir. No próximo ano, visto que já temos um coletivo, visto que já temos um corpo de organização de Poetry Slam, provavelmente o campeão deste ano, se as coisas avançarem para a frente, provavelmente quem ganhar este ano vai integrar o corpo diretivo e o corpo organizativo, e no próximo ano esse campeão estará juntamente com esse corpo a organizar o Poetry Slam.
Que ótimo saber desse coletivo, eu fico muito contente. É tão importante, de fato, né, que a gente se junte em núcleos que possam pensar esteticamente, eticamente e novas ações que a gente pode fazer nos lugares, né? Que bom que vocês se organizaram nesse grupo, isso é muito importante mesmo. Até porque acaba por não ser uma coisa acaba por não ser algo individual, porque há também depois este peso de ser algo individual. Eu lembro-me que o primeiro Poetry Slam que eu organizei basicamente fui eu sozinho, entre apresentar os participantes, escolher júri, fazer contagem de pontuações e tudo mais, foi um peso substancial, não é? E há que tirar também um bocadinho este peso de uma pessoa só e distribuir a organização por vários elementos. O Tosé fez isso muito bem, em que convidou alguns amigos para o ajudarem na organização do Poetry Slam e de todas as eliminatórias do Poetry Slam. A Inês também estava a fazer isso. Mas basicamente é termos aqui uma forma de colaboração entre diversos membros de sessão para sessão. Que ótimo. E falando em encontros nesse momento que a gente está vivendo, como foi ontem? Porque ontem o evento na Casa Boa ele não é um Poetry Slam, ele é uma partilha de poesia, certo? Exatamente. Como que vocês organizaram? Olha, ontem foi celebração, digamos assim. Foi uma noite, um pôr do sol diferente. Foi de celebração de 5 anos de noites de poesia da Casa Boa. Desde que a quarentena em Portugal foi levantada e as questões de contingência foram levantadas, que houve necessidade de retomar as noites de poesia. Infelizmente, na Casa Boa não é possível por questões de logística, e nas últimas 3 semanas nós temos feito a poesia num pequeno jardim aqui no Porto, um jardim resguardado, um jardim pouco frequentado, mas decidimos fazer nesse jardim que fica junto às muralhas fernandinas, junto à ponte de Dom Luís. Decidimos fazer aí por ser mesmo um jardim resguardado e pouco frequentado, para não haver grandes aglomerações de pessoas. Claro que o evento é divulgado, o evento é partilhado, mas não há assim grandes aglomerações como há noutros pontos ou noutros jardins do Porto. Sim. As noites de poesia da Casa Boa surgiram há cerca de 5 anos na Casa Boa, num formato completamente livre, completamente aberto à participação de cada um. Ninguém é obrigado a ler, ninguém é obrigado a partilhar, a falar. Claro que são incentivados a tal. E as pessoas tem uma acabam... pequena multa se não falam, mas não é nada demais, eles podem escolher não falar, não é? A pequena multa ali basicamente é obrigado a ler. Não, estou a brincar. É engraçado ver que as pessoas, sendo incentivadas, as pessoas acabam por ler e acabam por participar. Eu tenho esta experiência ao longo destes anos em que se formos incentivando e puxando pela pessoa, a pessoa acaba por por se sentir descontraída e acaba por participar. E ontem foi um bocadinho um aniversário, o 5º aniversário, a celebração destes 5 anos, em que de forma semanal e de forma livre e espontânea se foi construindo estas noites de poesia, de artes, mas acima de tudo de partilha de cada um e da energia de cada pessoa que vai participando nestas noites. Ótimo. Eu queria saber também um pouco mais sobre o projeto Entre Linhas, que você atua em escolas, não é, com poesia? O projeto Entre Linhas foi concebido, como eu disse há bocado, eu sei que no Brasil é muito semelhante ao que acontece aqui em Portugal.
a poesia nas escolas é dada de uma forma muito maçuda e muito, muito insabida, sem cor e sem sabor. Como eu disse há bocado, Luís de Camões e Fernando Pessoa, que são das obras poéticas mais dadas na escola. Olha, estás a ver aí o desafio do Anderson? Não, eu vou pro Porto. Eu vou. Isso vai acontecer em breve. Eu prometo. A poesia na escola já é dada muito de forma maçuda. Olhámos para a poesia quase como se fosse matemática. E acabámos por não saber nada. E eu concluí os estudos sem gostar de Fernando Pessoa, sem gostar de Luís de Camões, sem gostar do Gil Vicente, sem gostar das obras poéticas que se davam na escola. Eu só comecei a gostar de Fernando Pessoa há cerca de 5 anos atrás, e foi através do hip-hop, nem sequer foi através de circuitos poéticos, foi através do hip-hop, o que é engraçado. Mas o projeto Entre Linhas vem um bocadinho nesta base de desconstruir a visão que temos para com a poesia. E se levarmos esta desconstrução para as escolas, que é o pilar principal da educação literária, digamos assim, mais jovens e mais cedo as pessoas vão se interessar pela poesia, ou talvez não, mas vamos conseguir levar a poesia de forma desconstruída e de forma mais limpa e mais nua para os jovens. Mais sentida também, né? Porque eu acho que tem uma coisa da poesia na escola que ela é como se fosse uma fórmula de matemática, não como se fosse a expressão de uma pessoa que também estava viva, também estava sentindo, também não estava entendendo muito bem o mundo e usou a poesia para entender, não com o objetivo de acertar algo, mas de procurar algo, né? Para mim não faz sentido tu teres uma cadeira na escola que é Educação Religiosa e Moral. Quando tu tens crianças com diversas religiões, mas não teres uma cadeira de poesia. Sim. Eu acho que faz muito mais sentido tu teres uma cadeira na escola só para a poesia do que teres uma cadeira de educação moral e religiosa quando tu tens crianças com diferentes religiões. Para mim há muito mais necessidade da poesia do que propriamente de uma cadeira só sobre a religião católica, quando ali no meio tu acabas por ter crianças do islamismo, do hinduísmo, de outras religiões. E o projeto de vocês, ele entra em qual ano? Qual que é a ação dele? É com Poetry Slam? Não? É com leitura de poesia? Como que vocês agem? O Entre Linhas participou em 2, 3 escolas, fora de conceito e fora de contexto de Poetry Slam. Nunca esteve associado ao Poetry Slam. Não quer dizer que futuramente não esteja integrado no Poetry Slam, porque, por exemplo, o Figas, o Silvino Figueiredo, faz Poetry Slam nas escolas. E isto é uma coisa a ser ponderada e pensada a curto prazo, esta questão de englobar o Poetry Slam e o projeto Entre Linhas e colaborarem juntos para a divulgação, porque o projeto Entre Linhas também funciona muito mais do que partilhar a poesia, também funciona muito como, não é como escrita criativa, mas funciona como incentivar os miúdos a escreverem de forma livre e espontânea e construir a poesia da forma como uma criança vê a poesia. O Entre Linhas vai direcionado do 7º ao 12º ano, portanto já apanha aqui uma faixa etária de diversas transformações físicas, corporais, interiores,
de pensamento, portanto, o Entre Linhas cingiu-se a esta faixa etária em que há uma grande mudança interna e externa da criança, do jovem. Por isso mesmo, né? Por estas questões. E depois é engraçado tu veres, quando incentivas o jovem a escrever, as primeiras vezes ele fica muito tímido e fica muito resguardado porque não está habituado à escrita poética e não está muito habituado à escrita. Eu lembro-me que quando comecei a escrever como forma de cartas apaixonadas às raparigas, não é? É bonito escrever cartas de amor, deixa-me tentar a minha sorte. Não é? Nunca resultou grande coisa, mas pelo menos na altura. Mas tem a poesia, né? Resultou na poesia, pensar nisso. Mas é engraçado que eu tenho algumas dessas cartas guardadas e é engraçado olhar para essas cartas e ver o que se escrevia na altura, com 15, 16 anos. E o Entre Linhas vem um bocadinho nesta questão. Desconstruir a poesia, mas ao mesmo tempo construir a poesia. Fazer os jovens construir a sua própria poesia, olhar para a poesia de forma diferente, com os seus próprios olhos, e não como os professores querem fazer ver a poesia. Claro. Eu penso muito nisso, assim, que esse é o momento de atuação, é esse momento de mostrar um verso que eu sempre cito aqui da Natália Correia, mas que é a poesia para comer, né? Ó, subalimentados do sonho, a poesia da alma? Agora eu confundi. Ó, subalimentados da alma, a poesia para se comer. Exatamente. E é um pouco entender isso nessa faixa etária é muito importante, né? Mostrar que a letra de rap é poesia, que boa parte das letras de música também são, e que é isso, é ser um instrumento de leitura do mundo, né? Então apropice disso, porque vai ser o que vai te fazer transformar o mundo. Ainda há pouco tempo, no grupo do Cinestéticas, do Anderson, do Vitor e do Tainá, eu já não me lembro, ou já não tenho certeza se foi o Tainá que criou uma equação matemática em formato de poesia, e eu a brincar acabei por dizer aquilo como se estivesse a dizer um poema. Portanto, aquilo era 31 mais 1 igual, não sei. Eu acabei por dizer aquilo, aquela fórmula matemática, eu estive a dizer aquilo como se fosse um poema. A poesia é tudo, e a poesia está em tudo. Agora, depende muito da forma como nos é transmitida e depende muito da forma como nós próprios também estamos dispostos a entendê-la e a vivê-la. E partindo daí, passa muito para o caminho que nós queremos viver, fazer e transformar a poesia. Sim. Eu tenho a tristeza de falar que a gente está entrando nos últimos 10 minutos, porque o Zuckerberg ele corta depois de uma hora. O Zuckerberg não gosta de mais de uma hora de conversa. Ele tem essas questões. É o tempo de fazermos uma pausa, de irmos à casa de banho, preparar um chazinho e as bolachinhas. Mas aí, para terminar, eu queria entrar em dois... Entrar não, na verdade, bifurcar um pouquinho. A primeira pergunta era, o que você deseja para o Poetry Slam? E aí, para o Poetry Slam em Portugal, né? E aí eu acho que essa pergunta, ela também se divide em duas, que é o que você deseja para o Poetry Slam num curto prazo, então pensando nesse momento que a gente está vivendo e o que você deseja para esse momento, e num longo prazo, porque em algum momento a gente vai se transformar dessa situação também, nós esperamos por isso. Então, num prazo mais longo, qual é o seu desejo para o Poetry Slam aqui em Portugal? Olha, sinceramente, a curto espaço, eu espero e quero que as comunidades de Poetry Slam encontrem forma de organizar os eventos ainda este ano.
eu sei que tem havido muita discussão e muita discordância ou concordância sobre organizar o Poetry Slam local e posteriormente o campeonato nacional ao vivo e in loco. Mas da mesma forma como eu tenho dinamizado estes últimos eventos de poesia, de encontros de poesia, eu acho que é possível haver eventos de Poetry Slam ao ar livre, claro, mantendo distâncias e cuidados sociais e de saúde pública, mas eu penso que seja possível, e tem sido esta a nossa questão aqui no Porto, de como organizar o Poetry Slam aqui no Porto, mantendo distâncias, mantendo cuidados, mantendo seguranças entre participantes, entre pessoas que estão a assistir. E é isto que eu peço e que eu quero e que desejo a nível local e a nível nacional a todas as comunidades. Que encontrem formas e formatos para se realizarem os encontros e os eventos de Poetry Slam a nível nacional. A nível de longo prazo, eu gostava imenso de ver o Poetry Slam finalmente entrar em força nas escolas, ser visto como uma plataforma de apoio, de ajuda ao ensino da literatura, ao ensino de português, ao ensino da história da literatura, não só para os alunos mais graduados, mas também para as crianças mais novas, para as crianças que já estão numa fase de entendimento e discernimento. E eu acho que a longo prazo a comunidade Poetry Slam acho que tem que intervir muito por aqui, entrar nas escolas, fazer ver aos professores, fazer ver ao próprio Ministério que, como acontece noutros países, o Poetry Slam é uma mais-valia, não vem ocupar o lugar de ninguém, não vem ocupar o lugar de nada, só vem ajudar e apoiar quem leciona, quem transmite a palavra. É isto que eu espero, e que a comunidade vá aumentando e que mais cidades, mais locais, mais localidades vão integrando. Gostava imenso de que o Poetry Slam deixasse a parte litoral, deixasse as cidades mais numerosas e passasse a ir também para o interior. E aproveitando aqui um bocadinho que a Ali Alves está online, eu gostava de lançar um desafio à Ali Alves e também a ti, Magui, e ao Anderson e a outra malta que está ligada à poesia, de dentro de 2 anos olharmos para o mapa, apontarmos com o dedo ao calhas, completamente olhos fechados, uma localidade no mapa, irmos todos para essa cidade, para essa aldeia, experimentar o Poetry Slam completamente no interior de Portugal, na cidade na aldeia mais recôndita de Portugal. Experimentar levar o Poetry Slam para uma aldeia com 20 pessoas, com 30 pessoas e ver o resultado. Termos esta experiência do Poetry Slam numa aldeia isolada. Isto é muito bonito fazer-se nas cidades, nas grandes cidades, mas também é bonito levar a poesia para o interior e experimentar a poesia neste formato Poetry Slam noutros lados. E pronto, é este as minhas esperanças, os meus votos e as minhas crenças. Amém. Amém para os seus votos que sejam todos realizados. Eu fico muito com essa sensação também de que tem algo muito marginalizado ainda do Poetry Slam em Portugal, o que é bastante irônico, por ser um país que valoriza tanto a poesia, mas que, ao mesmo tempo, o Poetry Slam tem isso de não parecer poesia, né? Com muitas aspas, de não ser
reconhecido como tal. E não, de novo, acho que você falou muito bem, não é a tentativa de ser uma nova poesia, de ser a poesia, é mais uma poesia, é mais um tipo de falar poesia, é mais um tipo de escrever poesia. E como existem tantos outros, né? E que seja reconhecido como tal. E foi ótimo, Vitor, porque todo momento tem várias piadas que eu faço absolutamente todas as entrevistas. E esse era o momento de eu falar que meu verdadeiro objetivo com essas entrevistas é fazer uma caminhonete com todos esses poetas e entrar em Portugal. Então você me deu a deixa perfeita, que no fundo eu estou cooptando todos vocês para isso. Eu já comprei a caminhoneta, tá aqui embaixo, brincadeira. Mas o grande objetivo é esse, né? Descentralizar, e eu acho que não só falar poesia nesses lugares, mas escutar as poesias desses lugares. Porque o ponto do Poetry Slam é falar que todo mundo é poeta. E quando você diz que todo mundo é poeta, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma paródia com uma frase do Boal. O Boal fala: o teatro é para todo mundo pode fazer teatro, até os atores. Eu acho que é um pouco isso, assim, o Poetry Slam, todo mundo pode fazer poesia, até os poetas podem fazer. E o ponto é justamente esse, né? É tirar o centro dessa palavra elitizada e mostrar que a poesia é para comer. E a metáfora é a melhor forma de ler o mundo, né? E ainda mais de escrevê-lo. Então, que a gente vá por esse caminho. O André Lopes Gomes ontem não, na semana passada partilhou um poema comigo da autoria dele. O André Lopes Gomes é um professor de literatura da Universidade de Brasília, que está aqui no Porto. Ele partilhou um poema da autoria dele comigo, em que ele dizia que o poeta se equilibra entre os óculos e a ponte, e a palavra mastiga-se na boca e se afunda na garganta. Mais ou menos algo deste género. E é isso, não é? O poeta equilibra-se aqui nesta partilha entre o mastigar da palavra, do saborear da palavra, o paladar, o toque, o gesto. E depois o Poetry Slam tem esta coisa engraçada, que é nós termos 3 minutos para fazer um poema sem qualquer adereço, sem qualquer artifício. Nós estamos ali como nós mesmos. Não é? Não há cá instrumentos musicais, não há chapéus, não há... eu ainda tenho a sorte de usar óculos, ainda posso tentar fazer qualquer coisa com os óculos. Se bem que mas não como objeto cênico, Se usar como objeto cênico, quando todo mundo slama, você vai ser eliminado. Estou eliminado, mas posso sempre tirar para coçar o olho, não é? Desde que você não mencione seu olho no poema. Não, porque normalmente as minhas participações em eventos Poetry Slam têm a ver com a poesia do silêncio, portanto fico 3 minutos calado e posso fazer o que quiser. Não, estou brincando. Mas lá está, mesmo esta questão da temporalidade da partilha do poema e a questão de não poder usar adereços faz com que nós tenhamos que ser completamente autênticos, tenhamos que ser nós mesmos na partilha e na dada do nosso trabalho, da nossa obra. E levarmos isto para outro lado, mastigarmos a poesia, saborear a poesia e dar a saborear a poesia, sabe ainda melhor quando feita de forma comum e feita de forma universal, juntamente com pessoas que tanto colaboram connosco, que tanto nos ensinam, com quem nós aprendemos imenso, que também ensinamos alguma coisa, e darmos em todo este nosso corpo e toda esta alma, vamos, não sei o que é que se pode, eu acho que foi um foguete por causa do Poetry Slam. Acho que sim, é uma comemoração. E, Vitor, a gente vai cair em 10 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos sair, aí eu salvo essa e a gente volta. Eu volto em seguida, aí você termina seu raciocínio e fala um poema pra gente finalizar. Valeu. Pode ser?
Então, Ok. fechou. Vou terminar essa e a gente volta em 5 segundos novamente. O pessoal, Ok. voltem também. Ok. Já fomos e já voltamos. A gente vai terminar o raciocínio, ouvir um poema. A gente não é de ferro, né? Tem que ouvir poema também. Esperar ele voltar. Mas vocês sabem que eu fiquei morrendo de vontade de contar uma história pra vocês? Vou contar uma historinha enquanto ele não chega. Que tem no Brasil um Poetry Slam de grupo, que é o Rachão Poético. E eu fiz com Eveline Sim, Ana Roxo, Ana Roxo e Eveline Sim. E tem um poema da Eveline Sim que é assim: não me olha assim que eu te jogo o coração na cara. E aí nós três passamos 3 minutos em silêncio, olhando pro público. Era um Poetry Slam de grupos, então todos estavam esperando um poema junto, nós três juntos. A gente passou 3 minutos quietas, e assim que bateram o sinal de que a gente ia estourar o tempo, a gente falou: não me olha assim que eu te jogo o coração na cara. Foi ótimo, gente, foi muito bom. Mas por que eu não tô conseguindo... Opa! Por algum motivo eu não tô conseguindo... Ah, agora sim. Achei que eu não... O Vitor. Mas... Aliás, nome composto é sempre problema, né? Chama de Vitor Hugo? Chama de Vitor? Chama de Hugo? Tô esperando. Esse comecinho é horrível. Eu tenho que te esperar, eu tenho que encher linguiça, eu tenho que falar umas coisas aqui. E acho que Não tem fazes tão muito bem. história. Vitor, eu tô te chamando de Vitor, mas aí saiu um Hugo. É Vitor, eu chamo de Hugo ou de Vitor? Como que as pessoas te chamam normalmente? Olha, os meus pais chamam-me Vítor Hugo. Ou melhor, a minha mãe chama-me Vítor. Quando eu fazia as neiras, a minha mãe chamava-me Vítor Hugo. Mas normalmente as pessoas ou chamam-me Vítor ou chamam-me Hugo. Ah, Raramente tá. me chamam pelos dois nomes. Pronto. Portanto, Tá bem. Não, porque escapou um Hugo. Aí eu falei, nossa, mas será que as pessoas chamam ele assim ou chamam de Vitor ou Hugo? E eu tô aqui na maior intimidade o tempo inteiro chamando de Vitor. Você podia ter me corrigido se você achou demais, eu fico à vontade. eu deixo isso ao critério de cada um. Há pessoas que me tratam só por Vítor, há pessoas que me tratam só por Hugo, há quem me trata pelos dois nomes. Há pessoas que nem sequer me chamam. Pronto. Eu na posição de que também tenho um nome composto, se alguém me chama de Maria Júlia, eu acho que eu fiz alguma coisa muito errada. Era isso que eu estava a dizer. A minha mãe normalmente chama-me Vítor. Quando eu fazia alguma asneira, quando me portava mal, a minha mãe chamava-me com os dois nomes e eu já sabia, ok, vou apanhar. Já era. Exatamente. E eu sei que quando minha mãe quer alguma coisa de mim, ela vai me chamar de Magil. Porque Magil, minha família não me chama de Magil. O apelido ninguém usa. Quando quer alguma coisa, eu sei que é problema. É sempre uma forma de nos, ou de nos tentarem agradar, ou então de que é resultado de que fizemos alguma coisa de mal e vamos apanhar e pronto. Sim. Vamos pro poema? Ih, falhou. Na hora do poema? Não, voltou. Acabando só um bocadinho o que eu estava a dizer há bocado. Claro, claro. É importante que nós encontremos aqui formas e formatos e fórmulas de partilhar a poesia de forma global e não seja uma coisa tão elitista, porque a poesia não tem que ser elitista, a poesia não tem que ser para nicho, a poesia tem que ser para toda a gente. E é nesse âmbito que nós aqui no Porto temos trabalhado a poesia de uma forma tão aberta, tão libertina. E o Poetry Slam acaba também por servir um bocadinho de ponte nesse caminho de levar a poesia para fora de nichos, para fora de elitismos.
Poesia é para toda a gente. Temos que saber comer e beber a poesia como se tivéssemos um prato de carne, ou um prato vegetariano, e um copo de vinho ou uma garrafa de água. E é nesse âmbito que nós temos que trabalhar. Levar a poesia de uma forma desconstruída, visual, sonora, e ao mesmo tempo apaixonada. Ótimo. É isso mesmo. A Lia aqui já está com o desenho do projeto na mente, já vai entregar nas nossas mesas. Estou sentindo que isso vai aparecer, achei ótimo. meu objetivo secreto está sendo realizado. É isto que eu gosto, é lançar a uva e sair o vinho. Maravilhoso. Preparado para o poema? Olha, eu estava aqui à procura. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Eu estava aqui à procura de um poema que, como tu disseste na biografia, eu fui convidado há 2 anos, se não estou em erro, para o primeiro Poetry Slam de Santiago de Compostela, juntamente com a Raquel Lima. E eu apresentei lá um poema que eu acabei por englobar no meu livro anterior, no meu penúltimo livro, mas não estou a encontrar o poema. O que é engraçado. São 6 livros, né, Vitor? Na verdade são 7. São 7 livros. O 7º foi editado em fevereiro deste ano, em 2 semanas antes de entrarmos em confinamento. E juro que o meu livro não tem nada a ver com a entrada em confinamento. O meu livro serviu, tentou servir como vacina contra o vírus, mas acho que não resultou lá muito bem. Mas pronto, foi apresentado o livro Raiz, foi apresentado em fevereiro, foi novamente apresentado há 2 semanas novamente aqui no Porto, mas são 7 livros, são 7 livros, quase todos no campo da poesia. Tenho um dentro de pequenas histórias, pequenas crónicas, tendo a particularidade de ter 5 histórias escritas com pessoas de Portugal, Brasil, Espanha, Macau e por aí fora. E pronto, são 7 livros de crescimento interior, de vida e de sangue. E pronto, como não encontro o poema que acabei por apresentar lá em Santiago de Compostela, vou ler outro. Pronto. Aí a gente vai fazer o grito do Todo Mundo Slam, mas como tá faltando a parte do público nesse caso, eu vou fazer as 2 partes para poder o silêncio ser grande. Eu sempre falo no Todo Mundo Slam que quanto maior é o grito pro poeta, maior é o silêncio depois. E a poesia é feita por silêncios, então tem que ser alto. Mas eu entendi que convertendo esse formato para tela, não tem que gritar tanto. Então eu prometo não gritar no ouvido de vocês, mas vamos fazer um grande silêncio depois. O grito funciona assim no Todo Mundo Slam. Eu falo mundo todo e todo mundo responde todo mundo Slam. Então eu vou fazer essas 2 partes sozinhas e você já começa o texto. Pode ser? Bora! Bora! Mundo todo! Todo mundo! Slam! Todo mundo fala. Há poemas que não são erotizados, nem masturbados, nem atingem orgasmos. Há poemas que não têm flores, nem crucifixos, nem galinhas nas capoeiras, nem carne de porco alentejano. Há poemas que não têm sementes, nem sentimentos, nem luz, nem dia, nem noite. Nem o tactear do ponteiro do relógio, nem a sombra da fotografia, nem a memória do defunto nas badaladas do sino da igreja. Há poemas sem religião. Há poemas sem leis métricas e decassilábicos. Há poemas sem palavras nuas e sem ruas de palavras. Há poemas
sem jazigos, sem nomes, sem títulos de viscondes e de reis e de sargentos de ultramar, sem pedaços de história e de balas perdidos num gueto, num corpo de fome. Há poemas que nascem e que morrem no início e no fim de uma palavra, poemas que nascem maduros e morrem verdes, poemas sem carne, poemas em vinho, poemas sem homens e sem mulheres, poemas sem apocalipse, poemas sem Gênesis, poemas sem poemas. Há poemas com fome de gente e gente com fome de poemas. Há gente sem gente. E às 10 da manhã, senta-se na mesa do café, debruça os olhos por dentro da camisa desabitada da alma. Às 10:01, despe a mulher que se senta na mesa ao lado. Há um poema sem roupa dentro do poema, que lhe desperta a vida. Uma rosa gravada nos olhos nascidos nas auroras das manhãs. E um silêncio absoluto, astuto, fora das muralhas do corpo, se batizam. Aqui somos poema. Aqui somos alma. Ah, que lindo! Muito obrigada! Nota, jurados! Que lindo, que lindo. Muito obrigada. Vou brindar com água. Muito obrigada pela partilha, pela conversa, pela entrevista, pelo encontro, Obrigado, por tudo isso, Vitor. Obrigado eu, e espero que esse encontro aqui no Porto seja breve, que estejas cá no Porto em breve, partilhar poesia, a partilhar a tua energia, que estejas connosco nas noites de poesia ou numa sala de teatro qualquer, que estejamos a brindar à poesia acima de tudo. Sim, eu quero muito também. Em breve eu vou. Em breve eu ainda, nesse verão, vou pro Porto. Prometo. Espero bem. E fiz a promessa, agora vou ter que lidar com isso. Pois é. Né? Não. E olha Falei que o verão não é o ano inteiro. Não mesmo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Na semana que vem, na terça-feira, eu tô com o Daniel Cruz aqui, de Coimbra. Quer dizer, ele é brasileiro, mora em Coimbra e tá ajudando a fazer a edição desse ano da final do Portugal Slam, né? Com o César. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, já avisando as pessoas que virem essa entrevista para se preparar, que terça que vem, às 7 horas, estaremos de volta. E é isso, eu te agradeço muito, agradeço todo mundo que assistiu, que comentou, que estava junto. É muito bom, fico feliz. É sempre bom ver aqui amigos juntos nesta conversa e nesta partilha. O Anderson, que está a brindar com chá verde, não faço a mínima ideia porquê. Ver ali a Alves, a Cíntia, que é uma grande amiga, poeta também, o Duarte, enfermeiro incansável, um enfermeiro da poesia. É sempre lindo ver esta malta aqui toda junta. Sim, é lindo mesmo. E é isso. A gente vai conversando ainda. Agora os projetos estão só na mesa. Passar da mesa para o papel, passar da mesa para o papel e para o campo. Pronto, vamos fazer isso. Muito obrigada, Vitor. Eu vou encerrar aqui. Um beijo a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.